Capítulo 10 de Atos, versículo 2. Ele era um homem religioso que tinha fé em Deus, como também toda a sua família. Praticava a caridade com boa vontade e era um homem de oração. Amados e queridos, a Bíblia fala de Cornélio, um homem chamado Cornélio. Mas vamos lá. Cornélio, quem era Cornélio? Quem era esse homem? A Bíblia relata que Cornélio, aqui no contexto, a Bíblia relata sobre Cornélio. Ele era um centurião, era um homem de autoridade. Era como se, por exemplo, um delegado que comanda vários soldados, vários policiais. Assim era Cornélio. Cornélio tinha esse cargo de comandante, de comandar. Morava em Cesareia, um oficial do exército romano. Ele era romano e comandava aproximadamente, ou seja, uma centena de homens policiais. Comandante de um regimento italiano. E aqui no versículo 2, onde nós lemos no texto, diz que ele era um homem religioso, que tinha fé. Ele era um homem religioso, que tinha fé em Deus, como também toda a sua família. Ele, além de comandar uma centena de soldados, eu creio que esses soldados que estavam ali junto com Cornélio também eram soldados que acreditavam em Deus. Até mesmo praticava as mesmas obras de Cornélio. Porque a Bíblia diz que conforme é o rei, assim será todo o reino. Assim conforme é um comandante, assim será todos aqueles que são submissos ao seu comandante. Ele era um homem bom e religioso que tinha fé em Deus, como também toda a sua família. Praticava a caridade com boa vontade e era um homem de oração. Cornélio, sendo ali um comandante de uma centena de homens armados para praticarem a justiça em Cesareia. A Bíblia diz que ele era de oração. A Bíblia Sagrada informa para nós que Cornélio era de oração. O versículo 3 diz: certa tarde ele teve uma visão, enquanto estava bem acordado. Eram mais ou menos 3 da tarde. E nesta visão aparecia um anjo de Deus, que veio à direção dele. E ele disse: Cornélio. O anjo disse para ele: Cornélio. Cornélio ficou olhando para ele, cheio de medo. Que quer o Senhor? Esse homem de autoridade ficou com medo. Olha só. Por isso que eu sempre digo, não adianta o homem querer ser alguma coisa. Nós somos pequeninos.
Nós somos tão pequeninos. A Bíblia está dizendo que esse homem que comandava uma centena de soldados, com certeza era homem valente, era homem bom na espada. Naquele tempo não se usava metralhadora 32, era espada. Com certeza era um homem considerado um homem valente. E a Bíblia está dizendo que quando ele ouviu o anjo e também enxergou o anjo, ele ficou cheio de medo. Sabe o que é um homem cheio de medo? Medo é uma coisa, agora cheio é algo muito mais que somente um medo. Cheio de medo, a pessoa está pronto para desmaiar de medo. Está pronto para cair duro no chão desmaiado. Porque sobe a adrenalina de tal maneira. E então ele ficou cheio de medo. Ele disse: que quer, Senhor? Perguntou ao anjo. O anjo respondeu: as suas orações e suas obras de caridade foram observadas por Deus. Aí eu acredito que tranquilizou o coração de Cornélio, quando ele ouviu essa mensagem do anjo. Que coisa boa o anjo chegar e aprovar as nossas obras. Imagine só o anjo de Deus chegar e aprovar você. É muito mais diferente do que reprovar. As obras de Cornélio estavam sendo observadas por Deus. Versículo 5 diz: mande alguns homens a Jope procurar Simão Pedro. O anjo disse para Cornélio: pega alguns homens desses 100 homens que você tem, envie esses homens a Jope procurar por Simão Pedro. O que será que Deus queria com Cornélio? Será que não era suficiente as obras de Cornélio? Que Cornélio tinha que se levantar e ir até Jope para falar com o discípulo. O que será que Deus queria com Cornélio? Cornélio tinha boas obras. Cornélio orava. Cornélio levava cestas básicas para os pobres. Cornélio tinha boas obras. E além de tudo era temente a Deus. Mas o que faltava para Cornélio? O que Deus queria com Cornélio? Porque era necessário que Pedro conversasse com Cornélio. Qual era o assunto, será? Será que era para fazer um churrasco? Será que essa conversa que o anjo pediu para Cornélio e Pedro terem era tratar de CNPJ? Era tratar de pescarias? Era tratar da microempresa de Pedro, qual ele tinha, de pescaria? Será que era isso? Cornélio estava esperando por ele e havia reunido seus parentes e seus amigos íntimos para conhecerem a Pedro. Quando Pedro entrou na casa, Cornélio caiu no chão diante dele em adoração. Levanta-se, eu não sou um Deus. Então Pedro respondeu: vejo bem claramente que os judeus não são os únicos preferidos de Deus.
Versículo 44, quando Pedro ainda estava falando estas coisas, o Espírito Santo caiu sobre todos aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus. E a Bíblia nos está informando que Pedro foi intimado por Deus para pregar o Evangelho para Cornélio. Aí nós vemos, amados e queridos, Cornélio tendo todas as boas obras. Cornélio que possuía grandes obras boas, orava a Deus, reconhecia a Deus como Senhor e Criador de todas as coisas. Contribuía para abençoar a vida do pobre e do necessitado. Era um homem bom. Mas Deus olhou para ele e viu que para Cornélio ainda faltava uma coisa. O que é isso, evangelista? Reconhecer Jesus Cristo como Senhor. A religião sem Jesus não vale nada. A religiosidade sem Jesus, a Bíblia está afirmando para nós que não vale. Porque se valesse alguma coisa, então Deus não teria enviado Pedro para falar com Cornélio. Ué, Cornélio tinha boas obras. Cornélio era de oração. Cornélio dava cesta básica para o necessitado, fazia caridades, fazia muitas coisas boas, orava, era homem de oração. Mas tudo aquilo que Cornélio fazia não era o suficiente para a sua alma. A religiosidade não é o suficiente para a tua alma, meu amigo. Eu quero chegar a esse ponto e dizer para você, eu queria que você compreendesse, que você fosse até a tua casa e abrisse em Atos capítulo 10, e pegasse esse texto inteiro, o capítulo 10, para você tirar uma conclusão. Você que está sem Jesus, você que está na religião, mas não crê no Senhor Jesus. Você que somente crê no teu padroeiro. Você que somente ora ao teu padroeiro, ao teu Deus, que você tem dentro da tua casa, dentro do teu carro. Mas a Bíblia Sagrada está afirmando para nós que isso não é válido. Essa tua religião não é válida. Precisa de mais. Precisa de Jesus. É necessário crer em Jesus. É necessário aceitar o Filho de Deus. É necessário. Há uma grande necessidade de aceitar o Filho de Deus, porque no livro de João, capítulo 3, e versículo 16, a Bíblia diz para nós que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça. E Cornélio era homem de religião, homem que orava e fazia caridades. Mas, biblicamente, ele estava reprovado. A sua religião estava reprovada. Era necessário uma aproximação, se aproximar
do Salvador. Reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador. Reconhecer que somente Jesus salva. Render glórias ao Filho de Deus. Leia Atos capítulo 10. Pegue a Bíblia Sagrada. Medite em Atos capítulo 10. E tire uma conclusão, meu amigo. Tire uma conclusão. O que Jesus quis com Cornélio? O que Jesus queria com Cornélio? A Bíblia está afirmando aqui no versículo 44 do capítulo 10, que quando Cornélio ouvia Pedro pregando a palavra de Deus, falando de Jesus, olha só, que mistério muito grande, que mistério muito profundo, onde tem esse versículo que diz que quando Pedro pregava para Cornélio. O que Pedro pregava para Cornélio? Ele dizia, e todos os profetas escreveram a respeito dele. Dele de quem? De Jesus. Ele explicava para Cornélio referente àquilo que foi falado há centenas de anos atrás, pela boca de muitos homens denominados como profetas. Então Pedro estava dizendo, escreveram a respeito de Jesus, dizendo que todo aquele que crer em Jesus terá os seus pecados perdoados por meio do seu nome. Por meio do seu nome. Por meio do nome de Jesus. Então os pecados somente são perdoados em nome de Jesus. Pedro estava dizendo para Cornélio, olha Cornélio, você ora, você jejua, você dá cesta básica, você atende o necessitado, você é caridoso, mas falta uma coisa. Uma coisa te falta. Eu quero falar para você que as tuas orações, por mais que sejam ouvidas por Deus, Deus ouve, mas falta uma coisa: você ouvir o Evangelho e praticar o Evangelho e receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o selo da promessa. O Espírito Santo é o que sela você para a vida eterna. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai ter como subir no arrebatamento. Talvez você diga, eu vou à igreja, eu pratico tudo certinho lá na igreja, mas você tem o selo. Você tem o selo. Se eu mandar uma carta no teu endereço, tem que ter o selo. Se eu mandar uma carta e deixar lá no teu correio, lá na tua caixinha de correspondência, e não tiver o selo, essa carta é uma carta anônima. Então, se você não tiver o selo, você é anônimo diante de Deus. Diante do Senhor você pode fazer tudo. Vai à missa, vai ao culto, vai na religião, oferta, faz tudo lá. Mas se não tiver o Espírito Santo, no arrebatamento você não sobe. É muito sério isso aqui, irmãos. Muito sério. Eu sei que você não quer nem dar ouvidos
Eu sei que isso para você diz, não é tudo isso que você fala, evangelista. Mas por que Jesus enviou o Espírito Santo para Cornélio? Está dizendo aqui para nós no versículo 44, quando Pedro ainda estava falando estas coisas, o Espírito Santo caiu sobre todos aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é dado para quem ouve a palavra de Deus. O Espírito Santo é dado para aqueles que dão crédito à palavra de Deus. Lamentavelmente, a igreja de hoje, quando eu falo de igreja, eu estou falando de você. Não estou falando da placa. A placa está lá, tem duas ali embaixo ali, ó. Placa. Aqui em cima tem mais outra grande. Tem tantas placas, mas a igreja é você, minha irmã. É você, meu irmão. A Bíblia afirma que você é o templo e morada do Espírito Santo. Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Templos de madeira, templos de pedra, templos de tijolo. Deus não está lá dentro. Deus quer fazer morada dentro de você. É dentro de você. 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 16. O Espírito faz morada dentro de você. Porque Ele é o selo da promessa para o arrebatamento. A Bíblia fala em Mateus capítulo 24 que Jesus vai aparecer nos ares. Ele vai parar em uma nuvem de glória. Não é essa nuvem, essa fumaça, vem uma nuvem do céu junto com ele. E ele vai parar. E ele vai enviar os anjos aqui na terra. Os anjos vão fazer a colheita. Os anjos vão fazer a grande colheita na terra. A Bíblia diz que os mortos vão ressuscitar. As sepulturas, aqui se tiver um cadáver, há 2000 anos sepultaram um cadáver, ainda tem resto dele aqui. Se tiver um cadáver embaixo da terra, aqui ó, olha o mistério de Deus. Isso aqui dá um estrondo e se abre ao meio, no arrebatamento. Aonde tiver um cadáver, aliás, se ele serviu a Deus no passado, se ele foi um servo de Cristo no passado, ele sobe no arrebatamento. A Bíblia afirma para nós que a sepultura vai se abrir e subirão ao encontro de Jesus. A Bíblia Sagrada afirma para nós que o sepulcro se abre e o ressuscitado vai ao encontro de Jesus. Mas é aquele que tem o Espírito Santo. Se aquele que morreu está sepultado aqui e ele teve o Espírito Santo vai acordar ele aqui. Pode estar debaixo desse paralelepípedo aí, ó. Pode estar debaixo daquela construção ali, ó. Pode estar aonde for. Colocaram toneladas de concreto em cima de um cadáver que morreu e teve o Espírito Santo. Se enterraram lá debaixo da Itaipu, onde foram toneladas e toneladas de concretos. Lá aquela barragem se parte ao meio por causa de uma pessoa que está ali. E ele vai subir ao encontro de Jesus.
ele vai subir. Aí você me diz, como pode isso? Isso é coisa de crente? Não, isso é coisa da Bíblia. A Bíblia é a palavra. A palavra de Deus, quando estava sendo pregada, não precisou ninguém pôr as mãos sobre ninguém ali. Pela palavra de Deus, eles foram cheios do Espírito Santo. Hoje tem uma teoria nas igrejas de sair pondo as mãos sobre as pessoas. Não precisa. Não precisa pôr a mão em ninguém para receber o Espírito Santo. É a palavra de Deus. Se a pessoa se conectou com a palavra, se arrependeu, ele recebe o Espírito Santo. Ele recebe. E fica lá os pastores em cima, recebe, mas se a pessoa não se arrependeu e não ouviu a palavra, e não abriu o coração para a palavra, não recebe o Espírito Santo. Temos que abrir o coração para a palavra de Deus. Temos que abrir nosso coração, aceitar a palavra. Porque a palavra é de Deus. E quando nós nos arrepender pela palavra, quando nós deixar as nossas velhas práticas por causa da palavra, então receberemos o Espírito Santo. Glória a Deus. Coisa linda. Porque Jesus não dá o seu Espírito a uma pessoa que ainda não se arrependeu. O Espírito Santo não desce sobre ninguém que ainda não se arrependeu. O Espírito Santo não desce na vida de uma pessoa que vive na pornografia. O Espírito Santo não desce naquele corpo. O Espírito Santo não desce numa pessoa que está na prostituição, no sexo livre. O Espírito Santo não desce ali. O Espírito Santo não desce no casal de namorado que está na fornicação, praticando sexo fora do casamento. Não desce ali. É bíblico. O Espírito Santo não desce num homem divorciado e casado com outra. Não desce. Pode ser pastor, pode ser o que for. Casou, separou, deixou. Deixou o primeiro casamento para casar com a mais bonita. Não tem o Espírito Santo. Tem que se arrepender do adultério. Mas a hora que deixar o adultério, recebe o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus que diz para nós que temos que deixar o pecado para recebermos o Espírito Santo. E se nós não tivermos o Espírito Santo, podemos ser religioso tanto que for. Podemos dar oferta, podemos dar dízimo, podemos ajudar pobre, podemos fazer o que quiser. E a igreja... Aí ó, a palavra de Deus nos provoca. A palavra de Deus, ela tem o poder de você ser batizado com o Espírito Santo pela palavra, mas também provoca o diabo. Mexe com o inferno. Interessante, né? Ela é fogo, ela é uma espada. A palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados. E se você, meu amigo, não tiver o Espírito Santo, você não vai subir no dia do arrebatamento da igreja. Não vai. Ah, se eu fosse você, daria crédito à palavra de Deus. Ah, se eu fosse você, eu ia mudado hoje para casa. Chegaria em casa,
e ia meditar na palavra de Deus, ia orar a Deus, ia se converter dos seus maus caminhos, abandonaria toda a prática pecaminosa e ia buscar o Espírito Santo na palavra de Deus. Não vá na onda desse negócio de receber impulso de mão do bispo, do pastor e pronto. Se você não se arrepender, pode lavar em você de óleo de Israel. Pode colocar, dar um banho em você com óleo de Israel. Você pode fazer a campanha na igreja lá que for. Pode fazer a campanha que você quiser. Pode fazer a campanha do sal, pode fazer a campanha da fogueira, pode fazer a campanha do que você quiser. Se você não se arrepender e não der lugar para a palavra, você não recebe o Espírito Santo. E tem que ter o Espírito Santo. Ei, ó, deixa eu fazer uma ilustração aqui. Ó, preste bem atenção. Preste bem atenção. Adianta você ter um cartão de crédito e não ter crédito? Adianta você ter um cartão de débito e não ter dinheiro na conta? O que você vai fazer com esse cartão? Você vai mostrar no caixa eletrônico ele, vai pôr ali, digita tudo tua senha, tudo os procedimentos. Ele dá o quê? Recusado. Paz do Senhor, irmão. Dá recusado o teu cartão. Por quê? Porque você não tem crédito e não tem débito. No débito não tem dinheiro. Assim é o crente. Se não ter o Espírito Santo, vai haver o arrebatamento e você vai ficar. O anjo de Deus vai descer até você e vai procurar o selo. Você tem que ter o selo. Aonde tiver o selo do Espírito Santo, ó, vai embora. Em um abrir e fechar de olhos, diz a palavra de Deus. O arrebatamento é rápido, tomado com força. É num piscar de olho. Você está aí do lado dessa pessoa aí, ó. Se ela for ou ele for, você distraiu, quando olhou não está mais. Foi embora. Uma pequenina distração, você olhou para cá, quando você voltou, oh, cadê a pessoa? Foi embora. Se o arrebatamento acontecer, foi embora. Se a pessoa do teu lado tiver o selo do Espírito Santo, ele vai e você fica. A Bíblia fala, Jesus disse, estarão dois num campo, carpindo, lavrando a terra. O que ele disse? Um será levado e outro será deixado. Então não é todos que vai subir. No arrebatamento não é todos quem vai subir. Daí ele disse assim, estarão dois numa cama, dormindo juntos. Um será levado e outro deixado. Por quê? Às vezes, o casal, nem todos os dois buscam o Espírito Santo. Aonde está um casal, nem todos os dois são fiéis. Talvez o esposo busque, mas a esposa não busca. Talvez a esposa tenha o Espírito Santo, o esposo não tem. Por quê? O esposo busca Deus, ora nas madrugadas, não olha a pornografia, não olha a sensualidade da internet, do Facebook. Mas a esposa está lá no WhatsApp. Dele fofoca. WhatsApp,
é o centro da fofoca. Aí o irmão está livre de todas essas coisas. O irmão busca Deus, se guarda para Deus, mas a irmã não. A irmã não busca, a irmã não se guarda, a irmã não vigia. Dele fofocar no WhatsApp, dele fofocar no Instagram, dele olhar a sensualidade do Facebook. Facebook é uma... Eu sempre digo, Facebook é uma rede social podre. Só se vê sensualidade no Facebook. Você olha o Facebook e tá lá uma mulher de biquinho assim, ó, fazendo selfie, mostrando os seios. Você abre o Facebook, a mulher fazendo biquinho, fazendo selfie, põe o telefone assim, biquinho, e aparecendo os seios todos. Sensualidade. Ou senão põe tudo pra cima para aparecer o corpo, a mini sainha. Sensualidade. E esses que estão envolvidos nessas coisas não vão ter o Espírito Santo. Pode ir na religião que for, pode ir na igreja que for. Você vive uma vida na promiscuidade do mundo. Você vive uma vida na sensualidade. Não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito de Deus. E só vão subir os que têm o Espírito Santo de Deus. Porque uma mulher tirar uma selfie mostrando o seu corpo de cima para baixo, ela está querendo o quê? Se mostrar e sensualizar, chamar atenção para ser cobiçada. Eu estou falando besteira, irmãos? Eu estou falando coisa que não é? Deixa eu repetir. Uma mulher fazer uma selfie, pegando o seu corpo, pegando de cima para baixo, aparecendo essas partes, e ainda faz assim com a perna, assim, ó. O que está querendo? O que está querendo, irmão? Que seja admirada e cobiçada. Os homens do mesmo jeito, academia, ficar bonitão, colocar uma camiseta, tirar uma foto assim de perfil, assim, ó, murcha a barriga. O que está querendo, meu irmão? Está querendo visualização e elogios? Hein, meu irmão? Será que o Espírito Santo vai descer sobre teu corpo e vai fazer morada dentro de você? Você vai ter o Espírito Santo? Vai evangelizar, crente. Vai ganhar as almas. Vai pregar aí pro pessoal aí que precisa ouvir de Jesus. Quanto menino morrendo no tráfico sem ouvir Jesus Cristo. E os crentes fazendo selfie. Os crentes maiando na academia. Os crentes comendo pizza na pizzaria. E as almas morrendo. Os jovens precisando ouvir a palavra de Deus. E a crentaiada tudo comendo pizza. E dele academia, dele esteira. Ficar bonito. Para aqueles que querem ficar bonito, vamos evangelizar, vamos ganhar as almas. Será que Jesus queria ser bonito? Será que Jesus queria ser musculoso, bonitão, chamativo? Para ter o Espírito Santo, tem que negar a si mesmo, meu irmão. Para receber o Espírito Santo, tem que negar a você.
Tem que negar. Tem que pregar na garoa, pregar no meio da chuva. Em vez de estar deitado no sofá, assistindo umas 50 polegadas, venha pregar, meu irmão. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não é pregar na igreja. Eu ia dentro da igreja dar um sermão, para quê? Não sei, para quê? Se todos já batizaram, se todo quem está dentro da igreja ali já aceitou Jesus, já conhece a palavra, para quê? Eu tenho que ir na biqueira falar para o traficante. Tem que ir na biqueira. O traficante está correndo risco. Se ele morrer sem Jesus, para onde irá essa alma? Hã? Já pensou isso, meu irmão? Agora se reúne aquela cambada de crente dentro da igreja, ele está, ó, no semáforo, entregando um panfleto, falando de Jesus. O viciado na droga, se morrer com a overdose. Hã? Cadê os crentes para passar ali, ó, pregar ali pro pessoal ali, ó, tudo na marquise, tomando um goró, um curote, e se morre de overdose, onde irá essa alma? Não ouviu o evangelho? Não ouviu a palavra de Deus? A palavra de salvação? Eu sei, nem todos me dão ouvido, mas alguém me dá ouvido, ué. Se uma pessoa me der ouvido aqui, estou no lucro. Estou no lucro. Não preciso tudo terminal. Mas diz assim: para que você vai pregar? Ninguém te dá ouvido. Mas é o coração, o importante é o coração da pessoa que está recebendo a palavra de Deus. Talvez esteja ali quietinho, mas o coração está sendo cheio. A sementinha está caindo. Agora, se nós não for, meus irmãos, quem? Como é que a tua fé vai crescer se nós não falar para você? Hein, crente? Se nós não for evangelizar as pessoas, como é que eles vão ter fé? Se a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por através de campanha. A fé não vem por assistir um programa de televisão evangélico. Pode até receber, mas o bom é chegar aqui, ó, de cara a cara, e eu ainda perguntar: quer Jesus? Quem aqui já serve a Deus aqui? Ergue as mãos assim. Quem serve a Jesus aí? Quem já batizou nas águas? Tem uma criança lá, ó, que benção lá, ó. A Bíblia diz que nós temos que tornar como elas. Se não for que nem elas, nós não herdamos o reino do céu. Você viu? Tanta gente aqui, ó, ninguém ergueu a mão para Jesus, a criança ergueu. A criança ergueu. E Jesus disse: aquele que não se tornar como uma criança, não herda o reino do céu. Tem que ser simples, meu irmão. Tem que ser simples. Deus é com os simples, com os humildes. Sabia que Deus resiste ao orgulhoso? Deus resiste o soberbo. Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai, diante dos meus anjos. Agora eu pergunto para você: quer Jesus? Você não está nem aí. Se não quer, eu pergunto para você: você quer Jesus? Você... Cuidado. Naquele dia, meu amigo, você não levantou a mão para Jesus, Jesus não vai levantar a mão para você, porque você negou Ele. Não estou te acusando, não estou te apontando, mas é uma realidade. Jesus falou isso. Vamos, curitibanos, servir a Deus? Vamos. Vamos ser crente. Crente na palavra.
Vamos crer também no Espírito Santo e vamos buscar o Espírito Santo. Mas eu adianto para você, o Espírito Santo você só busca sem olhar pornografia. O Espírito Santo você busca sem sensualidade, sem sensualizar. Por quê? O que tem? Eu usar uma mini saia, uma calça apertadinha. Tem porque as pessoas cobiçam você. O homem pecador te cobiça. Você está levando o homem a adulterar com você em pensamento. Foi Jesus que disse. Quando o homem está olhando para o teu corpo e ele deseja, ele está adulterando com você. E você está promovendo o pecado para aquele homem. E vice-versa. Se você, homem, se apresenta tudo sensual, a mulher te cobiça, vocês estão em adultério. Vocês estão adulterando. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdam o reino dos céus. Adúltero não vai herdar. Então é melhor nós buscar o Espírito Santo na simplicidade. Na simplicidade. Ser simples como uma pomba. Jesus falou, sede simples como pomba, como uma pomba. Mas o que? Prudente como serpente. A prudência. Vamos ser prudentes, Jesus vai voltar. Se você não aceitar Jesus, você vai ficar, meu amado. Se você não fizer uma aliança com Jesus, você vai ficar. Ficar para ser condenado. Condenação eterna. Viver a eternidade no lago de fogo. Apocalipse capítulo 22 diz, meus irmãos, que se nós perdermos a oportunidade de salvação, vamos queimar no lago de fogo eternamente. E o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus demônios. E aqueles que não estiverem com o nome escritos no livro da vida, serão lançados também no lago de fogo. Serão lançados. Eu não quero que tua alma vá para lá. Eu não quero que tua alma venha a se perder. Eu não quero. Eu quero que você tenha a vida eterna. Aqui do meu lado tem anjos de Deus torcendo para que você erga a mão para Jesus, aceitando Ele. Sabe, aqui tem anjo de Deus que são só, tem um anjo aqui com a caneta assim, ó, preparado para escrever teu nome e levar no livro da vida. Porque se você não tiver o nome escrito no livro da vida, se você não tiver o nome lá, dá dó da tua alma, dá pena da tua alma, a tua alma está condenada, porque não creu no Filho de Deus, não creu, somente por não crer. Como nós estávamos vendo a passagem de Cornélio, Cornélio orava, Cornélio dava oferta, Cornélio fazia de tudo, mas ele não cria no nome de Jesus. E foi necessário ele conhecer Jesus para a salvação da alma dele. Foi necessário ele conhecer Jesus para receber o Espírito de adoção como filho. O Espírito que dá o selo da promessa. Foi necessário. E a Bíblia diz que todos aqueles que estavam na casa de Cornélio receberam o Espírito Santo.
desmantelado, dando a paz do Senhor. Mulher que corta o cabelo e tiram as sobrancelhas, usa esmalte nas unhas, tomando a Santa Ceia, tomando banho de praia e bronzeadas ficou. Namoram jovem descrente, olha esse tipo de gente, não me dê paz do Senhor. Tenha cuidado, igreja, tenha cuidado, pastor. Precisa ter cuidado com crente desmantelado, dando a paz do Senhor. Tenha cuidado, igreja, tenha cuidado, pastor. Precisa ter cuidado com crente desmantelado, dando a paz do Senhor. Existe cantor casado, fingindo de solteirão, e vai cantar nas igrejas, tira a aliança da mão, enganam a mocidade da igreja do Senhor. Olha esse tipo de gente, tem um gesto diferente pra dar a paz do Senhor. Tenha cuidado, igreja, tenha cuidado, pastor. Precisa ter cuidado com crente desmantelado, dando a paz do Senhor. Tenha cuidado, igreja, tenha cuidado, pastor. Precisa ter cuidado com crente desmantelado, dando a paz do Senhor. Povo de Curitiba, aprendam isso. Vamos lá. Talvez você está há tempo numa igreja. Há tempo numa igreja, mas não conseguiu ser liberto da pornografia. Entra dentro do banheiro, tem que levar o celular, com a mulher fazendo comida lá dentro, e você masturbando na pornografia dentro do banheiro. E participa da ceia, hein? Tomando Santa Ceia e vivendo uma vida na promiscuidade. Oi? Mexeu, hein? Mexeu. A palavra mexe. Mas não tem isso, estou falando besteira? Hein, irmã? Estou falando besteira? Não tem isso? Hã? Não tem isso na igreja? Mas a igreja não é o templo, a igreja é a senhora. 1 Coríntios 3,16 diz que a senhora é templo. E é necessário que o Espírito Santo habite dentro da senhora. Não gostou da palavra? Amém? Mexeu, minha irmã? Deus abençoe você, tá? Não estou aqui para discutir. Estou aqui para falar a verdade. Lá dentro das igrejas ninguém fala a verdade. Por isso que nossos jovens estão tocando teclado na igreja e estão fazendo sexo com a namorada no motel. Uma juventude envolvida no adultério e na fornicação, porque lá dentro não se prega isso que eu prego aqui. Estou falando besteira? Não acontece isso?
Camarada cantando no coral, regendo o coral e vivendo uma vida de prostituição, levando a menina para o motel. Sabe por que mataram Jesus? Porque ele dava de frente com tudo isso. Sabe por que os apóstolos todos morreram martirizados? Porque davam de frente contra isso. O homem que mais pregou sobre o sexo livre, a imoralidade, foi o apóstolo Paulo. Que mais pregou. Isso que eu estou pregando aqui, ele falava muito além disso. Porque ele pregava para uma geração que vivia os costumes da Grécia, homossexualidade, lesbianismo e todo tipo de imoralidade. Ele pregava para essa geração. Foi para Roma envolvida na prostituição, na homossexualidade, no lesbianismo, em todo tipo de imoralidade. O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Perdeu a cabeça, mas não perdeu o Espírito Santo. Foi decapitado em Roma. E evangelho, irmãos, não é para alisar ego. Evangelho é para dar de frente com o pecado. Evangelho não é para promover riqueza e CNPJ. Evangelho é para levar as almas para o céu. Evangelho é pregar a verdade para libertar as pessoas do pecado. Evangelho não é para ninguém ficar rico com ele. Evangelho é dar de frente com a idolatria, com a imoralidade e todo tipo de coisa. Esse é o Evangelho. E aquele que tiver medo de pregar o Evangelho do jeito que ele é, não se meta. Não se meta, porque vai ter que sair correndo. Já levei pedradas por causa do Evangelho. Já fui ameaçado muitas vezes por causa do Evangelho. E o meu troféu é um dia ainda ser martirizado pelo Evangelho. Assim como os meus irmãos apóstolos um dia foram degolados. Assim como um dia os meus irmãos apóstolos foram apedrejados e presos, eu almejo também um dia passar por isso.